não só pelo salítrio, não só pelo, mas o sal, com ele, relativo ao sal se pagava o salário. O sal tinha muito valor. Os soldados recebiam o salário de acordo com o sal, de acordo com o preço do sal. Então, por isso, o sacrifício com sal tinha mais valor. Quando tu oferecer o sacrifício com sal, não era um sacrifício barato, um sacrifício de má vontade, um sacrifício de queixa, um sacrifício que eu faço, mas faço me queixando. Já me entendeu? Um sacrifício que o carinho faz, mas faz dizendo: ah, Deus não come, Deus não veste, eu vou pegar a maçã. Como eu digo sempre, cabia um dedo do passarinho. Ele pegou, portanto, o mais barato. Não, o sal era precioso. Com relação ao sal, então se pagava. Os soldados se pagavam. Foi daí que se originou a palavra salário. Amém? Não ofereça sacrifício, não ofereça sacrifício sem valor. Ofereça sacrifício de forma voluntária. Ofereça sacrifício com desejo, querendo fazer. Querendo fazer. Ah, mas é isso que me toca fazer na igreja? Será que eu não posso fazer? Mas me toca o quê? Que tipo de trabalho me toca fazer na igreja? Mas eu quero servir ao Senhor. Mas como é que se serve ao Senhor? Pregando, cantando no coral. Não, se serve ao Senhor fazendo tudo aquilo que nos venha à mão para fazer para Ele. Tudo que vier a tua mão para fazer, faça com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então o sacrifício do sal tinha preço. Então o sal dava valor ao sacrifício. Além que ele tinha o poder a durabilidade do sacrifício. Tem sacrifício que não dura nada. As pessoas desistem por qualquer cara feia. Poxa, a vida cantou tanto, tocou, atendeu a porta, levantou oferta, ajudou a pintura, não sei o que mais, mas por qualquer cara feia. Às vezes eu brinco, como é que tinha um senhor lá no Cristal, onde eu morava lá em Porto Alegre, eu não sei por que alguém dizia: olha, o seu fulano disse para Maria, me dá minhas botas que eu já vou embora. Tem gente que qualquer coisa, se me dá minhas botas que eu já estou indo. Que o Senhor nos guarde, de verdade, que o nosso sacrifício seja sacrifício de valor. Bendito seja o nome do Senhor. Então o sacrifício de sal, ele dava durabilidade ao sacrifício. E ele impedia que o sacrifício se deteriorasse, quer dizer, ele ficava mais tempo a sua oferta na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha o poder de preservar, curar, dar sabor, purificar, preservar, curar e dar sabor. Eu creio que assim como Deus recebia o cheiro do incenso, que se queimava na presença de Deus, era uma resina aromática, assim como ele sentia o cheiro do incenso, ele sentia o sabor do sal do pacto eterno. Aleluia! Aleluia! Ele sentia o sabor do pacto inviolável que alguém estava disposto, dizendo a ele: Senhor, por em cima dos espinhos, por em cima de que às vezes algum projeto não dê certo, por em cima de que venham os temporais da vida, por em cima de que às vezes parece que tudo está desmoronando sobre a minha cabeça, mas quando isso tudo acontecer, eu vou lembrar que um dia eu fiz um pacto contigo no tanque do batismo. Amém! Um dia eu fiz um pacto.
Sabe por que muitas pessoas deslizam, caem, fracassam? Porque eles não são capazes de aquilatar, ou seja, dar a Deus o verdadeiro poder, mas não somente poder, a bondade, a paciência, a misericórdia e a compreensão de Deus para com as nossas vidas. Então, quando desliza, quando alguma coisa, ele sente que cometeu um pequeno deslize, ele já se prostra, fica lá, mas saiba que nesta noite Deus está disposto a fazer um pacto inviolável com a tua vida. Sabe, eu acho que Deus fez um pacto inviolável comigo. Ele fez um pacto inviolável com Davi. Ele fez um pacto inviolável com Moisés. Ele fez um pacto inviolável com todos aqueles aos quais ele usou nas suas mãos. Não significava que algumas vezes eles não tenham cometido alguma imperfeição, mas Deus não mudou o seu pacto. Deus não muda o seu pacto contigo, meu irmão. Ele já te usou e quer te usar, aleluia, e Ele quer, portanto, renovar o seu pacto de sal com você. O sal de qualidade inferior se encontrava na praia do Mar Morto, assim como em outros locais. O sal de qualidade inferior, ou seja, o sal que era depositado. Aliás, conta o historiador, ele disse: quando eu estive em certa cidade na Palestina, eu soube de um homem que conseguiu do governo a concessão do sal, e ele fez muitos depósitos, ele alugou muitas casas e ele depositou muito sal, mas as casas não eram suficiente capazes, e o sal se deteriorou. Se o sal perder o seu sabor, ele disse, então, eu vi muito sal jogado na rua. Peraí. Ele disse que o recipiente, as casas onde ele armazenou o sal, não eram condignas para armazenar o sal, e ele disse: eu vi muito sal jogado pela rua. Foi isso que Jesus disse. Não serve senão para ser pisado pelos homens. Esse sal, o Senhor nos chamou, diz que somos o sal da terra. Que o Senhor nos guarde de verdade, que nós não percamos o sabor de fato de crente, de salvos, lavados no sangue de Jesus. Que as pessoas na empresa, no comércio, nas casas possam dizer, apesar de tudo, quando você dá as costas, ele pode até não aceitar, pode até ser resistente, mas quando você sai, que você dá as costas, eles ficam dizendo nos seus botões lá com eles: não, tu sabe que essa mulher, que esse homem é um crente de verdade, gente. Esse é o sal. Bendito seja o nome do Senhor, que sejamos verdadeiros. Porque se o sal perder o seu sabor, diz, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. Serve para representar. O sal, disse alguém assim, o sal serve para representar simbolicamente os verdadeiros discípulos de Cristo. Com sua doutrina e exemplo, eles erguem a moral dos povos. Olha o que? O sal serve para representar figurativamente os verdadeiros discípulos de Cristo, porque pela sua doutrina e pelo seu exemplo, pela sua doutrina, mas também pelo seu exemplo, certo? Pelo seu exemplo. Eu penso, não sei se falei isso aqui, mas eu bati numa bicicleta na Morada do Vale, eu derrubei o senhor que estava na bicicleta e também uma menina.
Eu acho que a menina conhecia a igreja, que ela olhava para mim e sorria, querida. E eu fui levá-los em casa. E eu prometi para ele: mande arrumar a roda da sua bicicleta que eu vou pagar. Eu não paguei até hoje. Porque eu fui na casa dele, não encontrei, bati, entrei, não voltei. Mas custe o que custar, a minha consciência não vai descansar sem me encontrar com aquele homem. Porque eu disse para ele que eu era pastor. Provavelmente ele resolveu não me cobrar, porque ele mora pertinho da igreja do Vale. E eu disse que eu sou pastor daquela igreja, ele tem ido lá. É claro, se eu disse que era pastor ali, ele tem ido lá cobrar, verdade? Ele não foi, mas a minha consciência me diz, como crente, porque se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Esse sal é aquele que disse Paulo: a vossa palavra seja sim, sim e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mas bendito seja o nome do Senhor, que nós fomos criados em Cristo para falar a verdade. Verdade? O sal também serve para representar a boa moral, a boa conduta e as boas palavras. Olha o que disse um pensador. Deixa eu ver aqui para vocês, porque na verdade eu não posso dizer de cabeça. Mas quando ele fala da palavra, ele diz, vamos ver se eu encontro na minha anotação. Olha o que diz aqui: uma palavra com graça pode suavizar a tristeza. Uma palavra animada pode iluminar o seu dia. Uma palavra pacificadora pode diminuir a atenção. Uma palavra de poder pode curar e abençoar. Ter sal de Deus na vida significa também ver como nós usamos as nossas palavras. Usar a palavra doce, palavra que desperte o desejo das pessoas de nos ouvir, ou seja, de conhecer a fé que professamos. Bendito e louvado seja o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo.